A paz do Senhor, igreja. Amém. Às vezes quando a gente vem em ambientes que o Senhor está, a gente precisa fazer algumas perguntas, né? Que isso, tem até café aqui agora, brincadeira, hein? Meu Deus. Subiu o nível de glória nesse lugar. Vou aproveitar que tá filmando, né, irmão? Então, peraí, não, tem que honrar quem honra, né? Sensacional. Glória a Deus. Muito obrigado pelo carinho. Eu e minha casa ficamos muito honrados de estar aqui. Da última vez que a gente esteve aqui, essa musiquinha acabou e tocou um rock and roll no final. Aí o rapaz falou comigo assim: então é porque o tempo acabou da pregação, você falou mais de 1 hora. Então assim, eu prometo que eu não vou falar 1 hora hoje, tá bom? Eu vou deixar você ir embora antes das 10. Mas antes assim da gente ler o texto, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas. Sei que muita gente que não me conhece, né? Meu nome é Matheus Moraes, sou casado com a Roberta, essa princesa linda que está aqui. Nós temos 2 filhas, a Rebeca e a Raquel. Nós estamos há mais ou menos 4 anos como missionários em tempo integral. E eu quero, antes de tudo, te incentivar. Quem é que gosta de viajar? Levanta a mão só para mim poder ter uma noção. Não é todo mundo, né? Mas não tem problema, você não é todo mundo mesmo. Você já ouviu isso da sua mãe, eu tenho certeza. Então, mas disseram para mim que 2 pessoas viajam muito e conhecem o mundo inteiro. 2 pessoas. E todas 2 começam com a letra M. Vamos lá, 2 pessoas viajam muito e começam com a letra M. Vou te dar uma chance de você acertar. Quem são? Vocês que são da minha casa não vão não, porque vocês sabem a resposta. Chuta aí, irmão. 2 pessoas que viajam o mundo inteiro e elas começam com a letra M. Missionário e? Mala. Nossa, sensacional. Essa eu não tinha pensado, fora da caixinha. Mas então, na verdade é o missionário e o milionário. Eles têm esse negócio em comum. Então, se você gosta de viajar muito e está muito difícil ser um milionário, eu te encorajo a ser um missionário, entendeu? Porque o missionário viaja muito. E a princípio, para se tornar um missionário, não é tão difícil quanto um milionário. Depois é que você descobre que é mais difícil, mas no início não é mais difícil. Então eu te incentivo, você que gosta de viajar, a se tornar um missionário. Eu e minha família, nós fomos para Jocum e nós fizemos um curso lá que se chama ETED, Escola de Treinamento e Discipulado. E eu gostaria de te incentivar a dar a Deus 6 meses da sua vida. Então você vai fazer um curso durante 6 meses de forma integral. 3 meses é teórico e 3 meses é prático. Então você vai viajar para algum lugar e você vai servir a esse lugar. E geralmente são mais de um lugar, né? São 2 ou 3 lugares que você vai. E é sensacional. Por que, Mateus, que é sensacional? Porque a gente transita em muita igreja e a gente percebe que às vezes as pessoas estão vivendo muitos conflitos internos, que uma viagem missionária resolvia bastante dos problemas que ela carrega. Ela ainda não experimentou o que é dar. E tem uma frasezinha que diz assim: nunca ninguém deu sem primeiro dar de si. Então, quando você se dispõe a dar 6 meses da sua vida para o Senhor, uma das aulas que você vai ter lá é ouvir a voz de Deus. E isso muda toda a história da nossa vida. Toda. Mateus, tem como ouvir a voz de Deus? Tem. E por isso que eu comecei com essa história. Quando nós estávamos lá, a gente ia fazer uma viagem longa. Um dos percursos era 35 horas de ônibus. E Deus falou conosco assim: vocês não vão. E aí eu, a Roberta, você, então, Deus está falando que a gente não vai. Não vai. Não, mas a gente tinha que ir, né? Todo mundo vai, por que a gente não vai? Não, mas nós vamos. E aí todo mundo reunia com a gente: não, nós vamos. E quando a gente orava, Deus falava assim: vocês não vão. Eu ficava assim: meu Deus, mas por que Deus está falando que nós não vamos? Não, a gente vai, isso não é de Deus não, é a minha voz que está falando, eu estou com medo, eu vou. E Deus continuou falando assim: vocês não vão. Num belo domingo,
minha filha mais velha, a Rebeca, acorda sentindo uma dorzinha nas costas. E aí, nossa, tá doendo até para sentar. E aí corremos com ela pro hospital ali na João César de Oliveira. Chegou lá, a médica passou na triagem, coisa normal, que todo mundo sabe como é que funciona. Você, não, isso aqui é tudo bem, não é grave não. O que é? Não, é um pelinho encravado que deu aqui na coluna dela. Ah, mas não é grave não, é só fazer uma cirurgia e vai limpar o buraquinho todo e tá tudo bem, a minha filha tem os direitos. Eu falei assim, mas não é grave não, só tem que abrir a menina e fazer uma cirurgia? Ah, não é grave não, né? Graças a Deus que não é grave. E aí a gente, desesperado, sem saber o que fazer, ligamos para um amigo. Falei assim, amigo, deixa eu falar com você, a Rebeca está assim, assim, assada. Ele falou assim, então, traz ela aqui, estou dando plantão. E Deus já tinha falado conosco que na nossa caminhada Ele ia nos apresentar os seus amigos. E a gente não fazia ideia de que amigos seriam, nem para que seriam. E aí naquele domingo eu falei assim, não, irmão, então nós vamos aí, vamos pegar um carro aqui e a gente vai. Chegamos lá, ele estava atendendo uma UPA, ela entrou na fila, fez a ficha, foi atender, falou assim, não, pois é, esse negócio aqui, realmente tem que fazer cirurgia, porque ele pode ir inflamando e isso pode chegar na coluna dela. Ele não tinha ninguém para ajudá-lo, ele pegou a Roberta, pôs a Roberta para dentro do consultório, a Roberta virou enfermeira, ajudante de cirurgião, e aí foi lá e fez a cirurgia da menina. Para você ter noção do problema ou da complexidade do negócio, para mim é muito sério, entendeu? Ele fez um catéter porque não podia fechar o buraco com a luva que ele tinha. E o tanto que a luva entrou, que ele fez, ele cortou. Estou fazendo sinal não, tá, irmão? Ele cortou esse dedo assim da luva e pôs na coluna da menina. Entrou para dentro, o dedo inteiro da luva. E ele deixou aquele negócio costurado e falou com a Roberta assim, não pode tampar, beleza? Então, para você ter noção do que a dona lá atrás falou assim, não é nada não, é só fazer a cirurgia. Fez um buraco nas costas da menina. E aí falou assim, então ela só não pode sentar. Como é que eu viajo 35 horas de ônibus com essa menina que não pode sentar? Não pode sentar, não pode suar, não pode nada. Então mexe muito comigo, porque foi um amigo que Deus colocou na nossa vida e que ele foi alívio na hora certa. Ele foi alguém de Deus na hora certa que precisava. Certa vez num culto a gente estava cantando e eu estava morrendo de dor de dente. Esse mesmo amigo falou assim, eu te levo no hospital, lá tem cirurgião dentista e lá você tira o dente. Cheguei no hospital, o dentista falou assim, eu não tiro. Aí eu falei assim, então amigo, o dentista falou que ele não tira. Ele falou assim, então, enquanto eu estou voltando, Deus falou comigo e eu estou em paz de tirar o seu dente, mas tem que ser lá em casa. Eu falei assim, então, tá doendo tanto, irmão, eu não sei nem o que você vai usar, mas arranca esse trem. Não, então peraí que eu tô voltando, vou te pegar. E ele me pegou, levou pra casa dele, botou deitado no sofá, pegou o alicate. Ele falou assim, então, eu não sou dentista, mas eu tenho uns negócios que funcionam como dentista. Você já entendeu o nível, né, da complexidade. Que funcionam como dentista. Então eu vou te dar anestesia e aí eu vou arrancar o seu dente. Eu devo ter ficado lá umas 3 horas com o moço roçando minha boca, entendeu? E tentando arrancar o dente. E para honra e glória do Senhor, ele tirou o dente inteiro da minha boca. Inteiro. Eu falei assim, irmão, você tem chamado para ser médico assim de fronteira, entendeu? Para pegar uns negócios difíceis mesmo e resolver o problema das pessoas. Eu quero te incentivar a ser um amigo de Deus e dispor a sua vida para ser essa resposta. Para ser essa resposta para quem precisa. O reino de Deus precisa. O reino de Deus quer contar com você. Eu estou contando essa história porque o meu amigo está me assistindo e eu preciso honrá-lo. Eu não posso falar o nome dele porque eu comprometo ele, mas eu preciso honrá-lo. Ele foi uma pessoa de Deus em momentos que eu não tinha o que fazer. Semana passada nós precisávamos de ir no dentista. E aí eu olhei um dentista para me levar a Roberta. E o dentista falou assim, então daqui 30 dias ela vai fazer uma avaliação dela. E aí no que fizer a avaliação dela, você traz ela. Eu falei assim, então, eu estou viajando, nós estamos saindo e eu não vou ter 30 dias. Então eu vou tentar no posto, a situação do posto foi pior, então a gente resolveu orar. E no que a gente resolveu orar, me liga uma pessoa que nos viu na célula e falou assim, então, deixa eu te falar, eu estou no dentista e eu fiquei sabendo que vocês vão viajar e eu pensei que vocês não queriam passar no dentista antes de viajar. Eu falei assim, meu Deus. Ó, irmão, você que sabe.
Não, vocês estão precisando? Ah, talvez. Não, porque Deus me lembrou muito de vocês. Eu falei assim, não, nós estamos precisando, nós vamos. Então, se vocês não tiverem nada para fazer, pelo menos vem e faz limpeza. E na semana seguinte a gente estava lá no dentista, fez limpeza, fez o tratamento que a Roberta precisava fazer no dente e resolveu tudo. Alguém que estava ouvindo a voz de Deus. Então Deus fala. Antes da gente ler o texto, a Bíblia fala lá em Êxodo capítulo 3, verso 14, onde Deus dá uma resposta para Moisés e fala assim: diga ao povo que eu sou. Se você é crente, você já ouviu essa palavra. Deus responde: o meu nome é eu sou. E tem um negócio muito interessante nesse eu sou, que eu vou terminar. Mas geralmente a primeira impressão das coisas que nós temos, elas são as que nos marcam. Então com certeza você já passou por situações que você falou assim: à primeira vista eu não tive a ideia ou a impressão de que você era essa pessoa. Eu não fazia ideia de que essa situação poderia decorrer do jeito que decorreu tão bem, mediante a minha primeira impressão. Porque a gente carrega que essa primeira impressão, ela é a que fica. Eu tive que estudar inglês, e ainda estudo, então eu não dou aula de inglês. Mas quando eu vi esse texto, e estava escrito lá: I am who I am. Então, eu sou quem eu sou. Não sei se tem alguém que é professor de inglês aqui. Se tiver, você pode fazer um sinal, porque se eu falar besteira, você me corrige. I am tem dois significados: eu sou e eu estou. Aí tem muita gente que falou antes de eu falar. Tá vendo que benção? Então quando você lá, então, o nome de Deus é eu sou, eu estou. Então quando fala assim, o Pai é nosso, o Pai está conosco. Então quando você carrega um tema de que o Pai está na casa, é porque o Pai é e o Pai está. Então aquele que falava, fala e vai falar. Então quando a gente se reúne em torno do nome de Jesus, eu preciso carregar pelo menos o temor ou a expectativa de que Ele vai falar de novo, Ele vai fazer de novo. E eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia aí no livro de Mateus, no capítulo 6. E quase que o pastor Vinícius lê o texto que a gente ia ler. Mateus capítulo 6, versículo 5. Então nós já estamos pregando, irmão. E sabe o que é interessante isso? Quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que eles têm histórias muito iguais. Muito iguais. Tem uma história que me chama muita atenção, que é de um menino que está com demônios e o pai o traz para que Jesus expulse. Então você nota que se aquela história tem nos 3 livros, é uma história que foi importante, que muita gente ficou sabendo e que ficou famosa. Então quando os 3 contam o mesmo acontecimento, e cada um dos 3, um puxa a atenção para a fala de Jesus, o outro puxa a atenção para a fala do Pai, e outro puxa a atenção para a resposta dos discípulos. Você percebe que o acontecimento foi o mesmo, que o menino que foi liberto foi o mesmo, mas que cada um dos 3 teve uma percepção diferente da mesma cena, do mesmo milagre, do mesmo livramento que aquele menino teve. Então preste atenção, porque embora seja a mesma boca, ou só uma, por mais que seja a mesma palavra que a gente vai ler, Deus fala de forma exclusiva, particular e singular com cada um, porque o propósito de Deus é alcançar o todo. Então você que já se colocou de pé, acompanha comigo aí, Mateus capítulo 6, verso 5. E diz assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens.
Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não faça como eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Pode se assentar aí no seu lugar. Eu não podia também deixar de falar que é com muita alegria que a gente está aqui de novo nessa casa. É com muita alegria que a gente percebe a presença do Senhor. É com muita alegria que alguns irmãos vieram aí aceitar o nosso convite, né? Foi bem assim, em cima da hora que a gente postou. O meu muito obrigado. Vocês fazem parte dessa história, vocês sabem. E muito, senão tudo que Deus tem feito na minha vida tem a ver com o Senhor e não comigo. E tem a ver com essas pessoas que Deus vai colocando ao nosso lado e que vai somando no nosso chamado. Então, quando a gente se depara com um texto desse, e que Jesus vai começar a falar sobre essa oração que a gente chama de oração do Pai Nosso, e na verdade ela não tem esse título, é a oração modelo. Ele usa um termo que muita gente usa para falar assim: então, não useis de vãs repetições. Mas o problema não é a repetição, o problema é ser vão. O problema é você não refletir no que você está orando. Afinal de contas, todos os dias, ou pelo menos eu acho que é assim para aquele que é um cristão, você ora e pede a Deus assim: Deus, abençoa o meu dia, me livre de todo acidente, incidente, guarda a minha família. Você orou isso ontem, mas você está orando hoje de novo. Senhor, obrigado por esse alimento, obrigado porque tudo vem do Senhor, para o Senhor nós oferecemos. Você orou isso ontem, mas você está orando de novo. Então o problema não é a repetição, o problema é essa repetição ser vã. O grande problema nosso é que às vezes a gente muda da nossa igreja e muda apenas de divindade, e não entende que Jesus e religião não andam junto. Porque quando Jesus está falando com os discípulos e fala assim: portanto vós orareis assim, Pai Nosso. Eu nem preciso continuar lendo o texto para a gente já ter alguns problemas nessas duas palavras, Pai. Porque para você se relacionar com Deus como Senhor, às vezes é fácil. Às vezes você pensa assim: eu preciso me sacrificar pelo meu Deus, eu preciso me doar pelo meu Deus, eu preciso fazer porque Ele é Deus, eu preciso fazer porque Ele é meu Senhor. Mas às vezes você tem dificuldade de apenas reagir ao amor de um pai e não dá o mesmo fruto. Não é por religião que Deus nos chama. O que Deus nos chama é por relacionamento. Então quando Jesus ensina assim: então quando vocês orarem, vocês não vão fazer igual os hipócritas. Hipócrita é ator. Vocês não vão estar lá na praça gritando em voz alta: ó majestosos céus, que seguram a glória de Deus. Você pode até orar desse jeito, irmão, e não tem problema. A questão é se você faz porque faz e para quem faz. Então quando Jesus vem falar assim: então você não vai usar de vã repetição, é para não ser vão. É para que você não seja igual ao hipócrita, o pagão ou o ímpio, que fica apenas falando sem refletir o que está falando.
Deixa eu te falar uma coisa sobre oração. Muita oração Deus não responde porque você não está prestando atenção no que você está orando. Veja uma coisa, que não teve ninguém que orou. Foi no momento de oferta. Um homem veio e recebeu uma herança, entregou toda a herança aos pés dos discípulos. Então veio outro homem, vendeu o que tinha, segurou uma parte e fingiu estar dando tudo o que tinha, igual ao que todo mundo fazia, igual ao que da frente estava fazendo. Só que ele esqueceu que na fila que ele estava entrando, o pessoal estava dando tudo. Ele não podia entrar na mesma fila dando só uma parte. Às vezes você está na presença do Senhor, em vez de você entregar tudo, você está entregando só uma parte. Você entrega muito mais. Isso não é uma crítica, nem uma cutucada em ninguém, quando o galo está jogando, do que quando você está louvando ao Senhor. Mas aí você pede por milagres que o galo não é capaz de fazer. Não mesmo. Eu não sou atleticano não, mas né? Entendeu? Nem para ganhar o time serve. Mas você entrega muito mais. Muito mais. E fica assim, não, mas Deus conhece meu coração, sabe que eu estou cansado. Mas se fosse por causa desse bendito futebol, você não estava cansado, você se entregava mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque você tem um relacionamento muito mais íntimo com essa camisa do que por aquele que te salvou do inferno. E é sobre esse Pai que Jesus vai falar para os discípulos. Vai falar assim: quando você for falar com Deus, chama Ele de Pai. Mas Mateus, ele não é Deus? É, ele é Deus. Tem um camarada sensacional, chama Paul Washer, e ele fala assim que existe uma fotografia do John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, sentado na mesa oval da sala, sentado na mesa do salão oval da Casa Branca, escrevendo, assinando um documento, e o filho dele está sentado debaixo da mesa brincando de carrinho, e alguém tirou a foto. Sabe o que a foto fala? Que sentado na mesa, na poltrona, na cadeira do país mais poderoso da época, está o homem mais poderoso da época, mais importante da época, mas debaixo da mesa dele está o filho, que para o filho, então, é só o meu pai, eu posso continuar aqui brincando. A gente carrega muitos temores no nosso coração porque não tem um relacionamento com Deus como Pai. E aí eu entro no segundo problema: Pai Nosso. Se a gente continuar o texto, você vai ver que muita coisa é nosso. Ou melhor, tudo é nosso. Tudo é nosso. E nós somos para o tudo de Deus. Então, para que eu possa viver a minha vida, eu preciso ouvir a voz de Deus. Porque não tem mais a ver com fazer o que eu quero fazer, é fazer o que Ele me diz que tem que ser feito. Certa vez a gente foi, ano passado, fomos para o Rio de Janeiro, saindo da Jocum aqui, e fomos ajudar uma outra base lá. E fazendo as malas, coisas do carro, a gente desfez da casa inteira, e eu falei assim: eu acho que eu vou levar a TV. E a Roberta falou assim: a TV, coisas tão mais importantes para você levar. Eu falei assim: eu vou levar a TV. Pus a TV, que eu falei assim: eu vou de carro, eu vou pôr a TV que é fina assim no banco, ponho as malas e vou levando a TV. E aí no dia da gente sair, me chega uma bênção em casa, entendeu? Voz de Deus, e fala assim: então Mateus, eu vim cá orar por vocês, e Deus está me falando assim para você prestar atenção nos sinais. Então nos sinais, nos sinais. Ué, então glória a Deus, então vamos. A Roberta vira: amor, então nós vamos ficar onde lá? Eu falei assim: ainda não sei não. Eu falei assim: mas Mateus, você não olhou o lugar que nós vamos ficar? Eu falei assim: então eu olhei e não fechei nada, não consegui fechar com nada. Mas a gente vai assim mesmo? A gente vai assim mesmo, porque Deus mandou a gente ir, então a gente tem que ir. O seu ônibus sai amanhã 9 horas, eu vou sair daqui às 11, que eu vou de carro, você vai de ônibus com a Kel, e eu encontro com vocês lá. E no caminho, a gente vê. Esse é o nível do missionário, entendeu? É o nível da dependência que você precisa. Deus mandou, você não pensa não, você só vai. No caminho, achei um cara que recebeu a gente lá, tudo bem, e aí passou assim, um dia,
vamos olhar a casa. Ligamos para um rapaz que é corretor. Ele falou assim, ó, tem uma casa que tem os móveis todos. Eu falei assim, isso aí que eu preciso, irmão, porque não trouxe nada. Ele falou assim, então vem olhar a casa. A casa, um pó, ó, brincadeira. Não tem nem o que eu falar para comparar para você não. Era um pó, irmão, mas um pó. Que pá, na hora que ele abriu a porta assim, deu aquele bafo. Puf, que nós dá vontade de morar lá fora, não lá dentro. Aí, tudo bem, casa muito suja, fechada há muito tempo, né? Mas tinha mesa, tinha rack, tinha sofá, tinha cama, mas não tinha TV. Eu falei assim, não, é aqui mesmo que nós vamos ficar. Ele falou assim, não, mas nesse porro, eu falei assim, arruma alguém para dar uma limpada nisso aqui, irmão, depois a gente vê como é que isso fica. Vamos ficar aqui, porque aqui não tem a TV, eu trouxe a TV, olha os sinais. Eu precisei mudar daquela casa. E Deus começou a falar. Falei assim, poxa, bom, eu vou mudar, tem 3 meses que nós estamos aqui, deve ser para outra casa, Roberto. Então vamos olhar a casa? Vamos olhar a casa. Não tem, não tinha casa para alugar, não tinha casa para alugar. Ah, Mateus, tem uma aqui. Então vamos olhar, Recanto do Sol. Lá o sol mora. Pensa num lugar quente, o sol mora lá. Chegamos lá, casa boa também, e tinha tudo. Entramos pela cozinha, tinha fogão, tinha geladeira, tinha um sofá, tinha mesinha, tinha rack, mas não tinha TV. Eu falei assim, é aqui mesmo, eu trouxe a TV, vai encaixar aí bonitinho. Você precisa estar atento no que Deus está falando. Isso é relacionamento. Isso não é religiosidade. Isso é relacionamento. Deus, para onde eu vou? Vou com quem? Deus, o que eu faço está certo? Deus, o que eu faço te agrada? Senhor, seja o meu Pai, me ensina o que eu devo fazer. Cristo vai dizer assim, eu não faço nada do que eu não vi o meu Pai fazendo. E por isso que eu trabalho até agora, porque até agora o Pai trabalha. Então se existe algo que Jesus quer nos ensinar, é sobre esse relacionamento de Pai Nosso. Então é muito mais coletivo do que singular. Por quê? Porque eu me mudei, fui com a minha família, e Deus me deu a palavra e falou com a Roberta assim, você vai encontrar um homem chamado tal e vai entregar para ele esse recado. E esse homem, quando recebeu o recado, chorou igual um menino na padaria e falou assim, tem 4 meses que eu oro pedindo a Deus uma resposta e até que enfim ele trouxe. Então preste atenção, porque os sonhos que você tem, eles são muito menores dos sonhos que Deus tem para você. É uma questão de relacionamento, de descobrir o que Deus quer. E nesse relacionamento de Pai Nosso, eu gostaria que você abrisse aí também sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1. Lucas 11, Lucas 11, versículo 1. Consegue pôr o texto para mim aqui no telão? Olha, sensacional, esse povo é de Deus, hein? 11:1. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Quando você vê alguém de sucesso, e você também quer obter sucesso naquela área, você presta atenção em tudo que ele faz. E se tinha algo que chamava a atenção dos discípulos, era na maneira como Jesus orava, ou o tempo que Jesus passava com Deus. Você não vai encontrar os discípulos falando com Jesus assim, Jesus nos ensina a expulsar os demônios. Jesus, como é que faz para poder falar para o paralítico, levanta e anda? Jesus, como é que faz para nós andar sobre as águas? Jesus, como é que multiplica os pães, para a gente nunca mais passar aperto? Jesus, como é que faz? A única coisa que você vê os discípulos pedindo, Jesus, ensina-nos a orar. Então, deixa eu te falar uma coisa sobre oração, porque nós estamos lendo a oração do Pai Nosso. A oração nada mais é do que alguém rendido diante do Pai, porque não tem mais ninguém que ele pode procurar. Deixa eu te contar uma historinha. Certo homem estava aprendendo a surfar, e no que ele estava aprendendo a surfar, um dia ele pegou a prancha dele, acho que no Peru, e pulou no mar de prancha,
E ninguém tinha avisado para ele que quando tem bandeira vermelha no mar, significa não entre. Ele só percebeu o perigo na hora que ele estava lá no mar com a prancha dele. Por quê? Porque ele tentava voltar e não conseguia. E ele falou assim, foi me batendo um desespero tão grande que eu achei que as ondas iam fazer eu dar a volta no continente, porque quanto mais eu avançava, mais eu regredia. E ele conta que quando ele estava em cima da prancha dele, ele ouve um urro muito forte, que ele pensou que fosse um leão marinho urrando atrás dele, porque lá tinha. E ele fala que quando ele olhou para trás, ele viu um rapaz, um jovem que devia ser a metade dele, em cima da prancha, segurando com todas as forças a prancha. E ele percebeu que aquele jovem também estava passando muito mais sufoco do que ele. E a prancha era o único lugar que ele podia se segurar para não morrer afogado. E aí quando ele pensa em voltar, ele fica com medo. Como todo mundo aqui acho que já ouviu, né? Se tem alguém afogando, não pula direto não, porque você corre o sério risco de você ir junto com a pessoa, os dois se afogar. Então deu nele aquele start, falou assim, eu não vou. Estou vendo uns surfistas lá na frente, pessoal jovem, atlético, vou neles. Foi até, né, ó, tem um cara ali passando um sufoco para sair, não consegue. E para ele ficou muito marcado a cara dos surfistas ao avistarem o rapaz, de espanto, de medo, do aperto que aquele cara não estava passando. E aí eles demoraram 30 minutos, 4 atletas de surf, para trazer o cara para a praia. Aí ele falou assim, ainda bem que eu não fui. Porque se eles que sabem o que estão fazendo, muito mais do que eu que estou aprendendo, são caras atléticos, gastarem esse tempo todo para trazer o rapaz, certamente nós dois íamos morrer afogados se eu tivesse ido. Sabe o que a oração é? A oração é aquela prancha. Que o menino estava arraigado nela e falou assim, eu não tenho mais nada no que me segurar. Eu vou me segurar aqui. Esse é o sentimento que Cristo tinha quando ele ia para a oração. E os discípulos reconheciam isso. Jesus orava, que ele transpirava esse sentimento de estar com o Pai. Essa fome de estar com o Pai. Essa necessidade de estar com o Pai. Então quando ele é perguntado pelos discípulos, então Senhor, ensina-nos a orar. Quando vocês orarem, vocês não usem de vãs repetições, mas digam assim, Pai nosso, porque Ele é e Ele está. Então quando vocês se reunirem para louvar o Senhor, o Pai é e o Pai está. E talvez a primeira impressão que você teve de Pai foi muito ruim. Então assim como eu tinha da língua inglesa, que é um negócio muito difícil, o pessoal fala tudo embolado, correndo, você não entende nada, e um cara traduz uma frase enorme que aquele pessoal falou. Eu só fui descobrir que o inglês é muito mais fácil que o português depois de passar mais de 1 ano estudando inglês. Eu não sei conjugar todos os verbos em português. Eu tenho certeza que você também não. Se a gente for conjugar trabalhar, eu trabalho, você trabalha, ele trabalha, ela trabalha, nós trabalhamos, vós trabalheis, nós trabalhamos. É um negócio assim, não é? Pois é, em inglês é tudo work. Tudo work. Why, o, he, o, she, o it, é tudo work. Não, gente, que tem fácil. Disseram para mim a vida inteira que esse negócio era difícil, que o pessoal fala embolado, mas isso aqui é muito mais fácil. Eu só tenho que decorar o som com essas palavras. Tem? Que coisa fácil. Às vezes você está se relacionando com Deus de forma divina, religiosamente, e na verdade você precisava só se dobrar, se render e falar assim, Senhor, eu vou te mostrar que o Senhor é a minha única fonte de sustento, que o Senhor é a minha única fonte de vida, que tudo o que eu tenho e sou depende do Senhor, e que se o Senhor não estiver aqui, nada mais faz sentido, e eu vou me agarrar nesse lugar. E você vai entender que não tem a ver com religiosidade, tem a ver com relacionamento. Lá em Mateus 6, ele vai continuar falando, portanto vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Fala para mim, você consegue fazer essa oração
repetindo ela, sem que ela seja vã. Deus, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo quem me ofende. Sabe por que você não consegue? Porque ainda tem muito de você, menos de Deus. Você ainda se relaciona com Deus pela sua justiça. Eu sou, eu tenho, eu posso, por isso eu vou fazer. E por isso que Jesus chama os seus discípulos a orar, chamando assim Deus de Pai. Porque Ele é todo poderoso, Ele é todo soberano, Ele tem todo o poder, Ele é amor. Mas Ele não está procurando alguém que se desgaste, que fica ajoelhado no milho, alguém que pague promessa. Ele não está procurando alguém que venha todo domingo. Ele está procurando alguém que queira se aproximar dele com todas as forças, como alguém procura um pai. Mateus, mas às vezes a referência de pai, ela é dolorosa. Está vendo como é que é importante a primeira impressão? A minha primeira impressão do inglês era muito mais difícil. Hoje eu reconheço, é muito mais fácil. E talvez a sua impressão de pai foi muito ruim. E às vezes seja difícil para você falar Deus Pai. Por quê? Porque você teve um pai que não cuidou de você. Você teve um pai que te abandonou. Você teve um pai abusivo. Você teve um pai que batia em você. Você teve um pai ruim. E aí alguém te fala assim, então, Deus é pai. Na hora você já rejeita. Fala assim, não, a impressão que eu tenho de pai não é boa. Não, Deus é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Deus. Mas pai não. Pai não. Então eu estou aqui para te falar que o que o pastor Vinícius estava falando aqui, falando assim, hoje vai ter cura, hoje vai ter milagre. Enquanto a gente vinha para cá, era sobre isso que Deus estava falando. Vocês vão orar, porque vai ter cura, vai ter milagre. Você nunca conseguiu se relacionar com Deus como você vai conseguir a partir de hoje, porque você vai entender que você é filho, e que por mais que o seu Deus Pai seja o homem mais poderoso na mesa, você pode brincar de carrinho debaixo da mesa. É um relacionamento de perto. Você não vai precisar ficar morrendo, se desgastando para merecer o amor dele, porque ele já te ama. Isso não muda. Isso não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Há um texto em Marcos capítulo 9, verso 24, que vai falar sobre um homem que fala assim, Jesus, ajuda-me na minha pouca fé. Ele vira para Jesus e fala assim, não, se tu quiseres, se tu podes, cura o meu filho. Ele fala assim, se tu podes, tudo é possível àquele que crê. E ele responde assim, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha pouca fé. Às vezes o caminho que você precisa trilhar não é o do esforço, do desgaste de alguém que tenha que alcançar, mas é de alguém que tenha que se render e se falar assim, Senhor, 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 eu não consigo. Senhor, 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 eu não posso. Senhor, se o Senhor não falar, eu não saio daqui. Senhor, se o Senhor não me pegar pela mão, eu não levanto. Talvez o papel que você deveria fazer é de chamar Deus de Pai e falar assim, Pai, me perdoa, porque eu tentei fazer do meu jeito, eu quis caminhar com as minhas pernas. Eu procurei ser o melhor da minha forma, e eu não procurei ouvir a sua voz, porque eu sei que o Senhor é, e que o Senhor está. Eu preciso carregar isso, porque não tem a ver com religião, tem a ver com relacionamento. Você não pode se relacionar com Deus como se Ele fosse apenas uma divindade. Ele é Pai. Então você tem um Deus que sempre foi o Deus que cuida, zeloso, Pai de Israel no Velho Testamento. E aí Cristo vem e fala assim, então, Ele é o Deus de perto. Por que vocês não se achegam a Ele? Não dá tempo de falar tudo o que está escrito aqui nesse Pai Nosso, mas tudo o que essa oração quer nos dizer é que tudo é dele, tem a ver com Ele, mas Ele deseja que nós façamos parte. Deus não podia ter usado alguém lá no Rio de Janeiro para levar essa resposta para o pastor? Bom, então eu vou te dar um outro exemplo. A gente estava na igreja, levantou uma pastora, foi para a salinha com o filho dela no colo, me levanta a Roberta,
Você já viu que a Roberta tem um estreito com o Senhor, né? Tem mesmo. Me levanta a Roberta e vai atrás. Fala assim, ué, no meio da palavra, que pessoal, falta de zelo, né? Andando na hora da palavra. Aí chega, Roberta vai lá, chega na salinha das crianças, senta do lado da pastora, tá lá o menininho dela, e fica calada. Aí a pastora vira e fala assim, ô Roberta, você não faz parte do ministério de criança, não. O que você está fazendo aqui? Ela falou assim, não, eu vim aqui por causa de você. Deus falou para mim vir aqui falar com você. E aí essa pastora desaba a chorar e fala assim, eu estava orando agora, falando assim, Senhor, o Senhor não tem mais profetas que falam? Não tem mais ninguém que chega e fala no nosso ouvido coisas que só nós e o Senhor sabemos? Aí a Roberta senta do lado dela lá e começa a conversar com ela, ora por ela. Deixa eu te falar, ouça a voz de Deus. Deus é o Deus de perto. Você quer andar pelo mundo? Você quer andar por nações? Por lugares que você nunca pensou? Sensacionais? Seja um missionário. Mas sabe o que eu aprendi? Não existe missionário na Bíblia. Existe um apóstolo, que é o cara que é enviado. Eu falei assim, nossa Senhor, estou me sentindo até desviado depois desse revelamento. Você me chamou para missões, mas não tem missionário na Bíblia. Por que você fica querendo se relacionar com Deus na base da religião? Não, eu dou o dízimo, eu venho no culto, eu participo da célula. Participa mesmo da célula. Olha, eu tenho uma dica, se vocês querem chegar a 1000 membros inscritos no canal, faz um recorte desse pessoal da mídia, entendeu? Dos recados que eles dão e posta, gente. Sensacional hoje, vocês, pessoal da mídia, sou brincadeira, brincadeira. Toda hora que eu venho aqui, assisto, eu fico assim, gente, esses meninos não existem. Tá aí uma ótima ferramenta. Se vocês querem aumentar o número de inscritos no canal de vocês, faz o recorte dos meninos e põe lá. Irmãos, entenda que o que Deus quer é te chamar para perto. Ô Mateus, eu queria tanto ser curado. Deixa eu te falar. E se Deus não responder? E se Deus não te der? Porque tem muita coisa que minhas filhas me pedem e que eu não dou. Ah, mas por que Deus não me daria? Se eu preciso, se é bom, se eu estou aqui precisando. Então, talvez é porque vai ser bom só para você. A intenção de Deus é pluralidade, é reino nosso, Pai nosso, pão nosso. Vai ficar só para você. Ele vai te dar não. Olha, você e eu nunca ouviríamos falar do tanque de Betesda. Mas sabe por que a gente conhece esse tanque? Porque lá tinha um monte de gente doente. E um dia, Jesus desceu lá e curou um. E foi embora. Aí você e eu conhecemos esse tanque. Foi onde ele curou um paralítico. O paralítico passa a mão na cama, sai andando, encontra com os religiosos que falam assim, você não pode carregar a cama no sábado. Ele fala assim, então, eu era paralítico, eu só ficava nessa cama, o cara foi lá, me curou e mandou eu carregar a cama. Deixa eu falar você, entre a sua religiosidade e o cara que eu acabei de conhecer, eu fico com ele. Então tchau pra você, porque eu não andava, agora eu estou andando. Então o que você tem procurado em Deus vai santificar o nome dele, vai multiplicar o nome dele, vai alcançar mais pessoas para ele, ou é só porque você está querendo? Então deixa eu te falar, é por isso que ele não te deu. É porque Deus é Pai. Ele não é o gênio da lâmpada que você fica esfregando, me dá o que eu quero. Não. Quantos pais que podem dar coisas não dão até que o filho fala assim, não, deixa eu falar com você, meu filho, quando você entender sobre isso eu te dou. Ô pai, eu tenho um celular, eu queria um novo. Para que você quer um novo? Esse aí não funciona? Não, porque eu já tenho o da última geração. Eu falei assim, então o pai pode te dar, mas o pai não vai te dar porque você não precisa. Mas a Bíblia vai falar assim que nós somos maus e sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Lucas capítulo 11. E vai falar assim, e por causa da oração, a oração funciona assim. Você recebeu uma visita e você não tem o que dar para a visita. Você vai ao vizinho, pede ajuda para o vizinho. Está aí na sua Bíblia essa história.
e você chama o vizinho, e o vizinho fala assim: oh, não me importuna mais não, eu estou com meus meninos na cama e nós estamos indo dormir, para de me incomodar. E Jesus continua falando assim: por causa da tua importunação, Ele vai se levantar e vai te dar o que você está pedindo. Vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai não vos dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Por quê? Porque o Espírito Santo vai apontar para o Cristo, e o Cristo vai apontar para o Pai. Então é plural: o Pai é nosso, o pão é nosso, o reino é nosso, tudo é nosso, precisa ser dele. O pastor é nosso, o pastor é nosso. Quantas vezes que você já orou pelo seu pastor e derramou lágrimas por causa dele? Sustenta ele, Senhor, para ele não cair. Sustenta ele, Senhor, nas tentações que ele tem. Ele é homem igual eu. E se eu tivesse esse dinheiro rondando na minha conta como ele tem, eu já tinha picado o mulo da igreja. Sustenta ele, Senhor. Quantas vezes que você já pegou esse pastor e falou assim: esse pastor também é meu, esse pastor é nosso? Quantas vezes que você já assumiu esse lugar aqui e falou assim: eu me preocupo com esse lugar aqui, essa igreja também é minha, a igreja é nossa. Quantas vezes que você já se preocupou com esse pessoal que está passando aperto aí fazendo missão? Falou assim: não, essa missão aí também é nossa. Quantas vezes? Se a sua resposta é poucas, é por isso que você ainda não teve, porque você ainda não entendeu a oração modelo, onde o Pai é nosso, o reino é dele, mas também é nosso, o pão é nosso. Eu quero prosperar, eu quero gerar emprego, eu quero ter uma empresa, para me poder abençoar as pessoas, para me poder talvez enviar gente para lugares que não tem Cristo, para me poder abrir igreja. Deixa eu te falar, o que você faz hoje com o seu salário? Não, então, porque com o meu salário não dá para fazer nada, nada. Então eu vou repetir para você a frase: nunca ninguém deu sem primeiro dar de si. Então se você não começou a dar agora, você não vai dar quando você... Mateus, mas eu queria ser um homem forte de oração. Eu conheço mulheres fortes de oração. São apenas homens, são apenas mulheres que entenderam uma coisa: se seguraram na prancha da oração como aquele menino e falou assim: daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Se Ele veio para mim, Ele é Deus. Se Ele não veio para mim, Ele é Deus. Deus, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Esse é o meu lugar. Eu queria tanto viver um avivamento, queria tanto poder entrar no lugar e ver pessoas sendo levantadas das cadeiras de rodas. A espera de um avivamento coletivo não é justificativa para você não viver um avivamento pessoal. Avivamento vem com arrependimento. Arrependimento significa mudança. Você vem no culto para receber uma bênção e volta para casa da mesma maneira. Até quando o Senhor vai continuar derramando? Até quando? Se você pegar um pote, assim como esse copo de água aqui, encher ele de água e derramar sobre alguém, e eu vou te falar porque eu estou falando isso. Agora você volta na fonte, enche de novo, e agora você derrama sobre outra pessoa que está sedenta. Agora você volta na fonte, enche de novo e derrama sobre outra pessoa que está sedenta. Se você vai na fonte com seu copo, com seu recipiente, enche ele. Agora tem água aqui para 1 ano. Vai derramar de novo? Não, não vai. Não vai, Mateus? Não, não vai. Mas eu não posso ir na fonte e talvez dar uma transbordada? Pode, se você está derramando sobre alguém. Se você não está derramando, não vai derramar mais. Por quê? Porque Deus não trabalha com desperdício. Deus só te dá por propósito. E é por isso que a sua oração tem que ser de alguém que está perto do Pai, porque o Pai dá destino. E se você não tem destino, você não sabe para onde você vai, é porque você está longe do Pai. Você já viu como é que pai e mãe brincam diferente com criança? A mãe brinca assim: gracinha da mamãe. O pai não. Sabe como é que o pai brinca?
Pá! Sabe por quê? Porque pai dá destino. Por isso que Deus é pai. Você não sabe qual que é o seu destino? Qual que é o seu propósito? Talvez é porque você está longe do pai. Talvez você ainda está procurando alguém em Deus que Deus não é. Ele não é o gênio da lâmpada. Ele é pai. Ele pega e fala assim: vai para a Índia. Ha! Não ouvi nenhum amém, mas se eu gritar Estados Unidos, tinha, não tinha? Tinha, eu tenho certeza. Vai para a China. Vai para a Coreia do Sul, né? Do Sul, né? Pai dá destino. Por isso que eu preciso me aproximar e falar assim: Pai nosso. Porque não tem a ver com uma missão entre eu e a minha família. Tem a ver com o que Deus está fazendo. Eu não quero me prolongar porque eu quero muito que a gente ore. Quero que você fique de pé no seu lugar. Se o pessoal do louvor puder vir cá.